Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João levados ao Sinédrio. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere, até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo a 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente, e sobre o modo como foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem, em pé, que fora curado? Nada podiam alegar contra eles. Por isso, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operava aquela cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Como os primeiros cristãos oravam. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia de seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de vosso pai Davi, teu servo, declaraste: por que os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu nome e sabedoria já havias predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. A vida da igreja de Cristo e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si.
Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. A oferta de José Barnabé. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Bom, acabou assim meio sem contexto, porque o próximo capítulo vai falar sobre a história, então no próximo devocional nós lemos o restante. Queria falar novamente sobre a diferença desses cristãos, esses homens de Deus, porque eles agiam de forma diferente da qual nós estamos acostumados. Eles se portavam uns pelos outros. É tremendo ver a diferença desses homens, lidando uns com os outros. E resultado disso eram conversões, eles eram cheios do Espírito Santo, tinham experiências sobrenaturais com o Senhor, eram presos, saíam, viam milagres do Senhor, viviam operando milagres. Era um povo realmente diferenciado, porque eles agiam de forma diferenciada. Então, é importante nós percebermos que a nossa forma de agir, ela vai resultar em uma diferença de vida. Se você quer viver o novo, se você quer viver o diferente, se você quer viver milagres, você tem que mudar a sua forma de agir. Assim como esses homens, eles se convertiam e mudavam a forma de viver. E era por causa dessa forma de viver deles, por essa postura diferenciada, que eles viviam momentos diferenciados. Então não adianta nós querermos viver milagres, coisas espirituais e momentos espirituais, presença do Espírito Santo, sermos cheios, se nós não andamos em espírito, se nós não alimentamos o espírito, se nós não buscamos coisas espirituais. Então, para que vivamos dessa forma, nós precisamos plantar atitudes espirituais, plantar uma vida espiritual, uma vida de busca, para que nós venhamos viver coisas diferentes. Vamos orar? Senhor Deus querido e santo, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra, por esses ensinamentos, pela vida desses homens que eram pessoas diferentes, desses cristãos da primeira igreja, que era um povo abençoado, um povo que vivia grande milagre, mas um povo também que fazia a diferença. Então nós pedimos ao Senhor nesse dia que venhamos buscar sermos pessoas melhores, pessoas que buscam ao Senhor, a vontade do Senhor, pessoas que alimentam o espiritual, pessoas que alimentam-se daquilo que vem do Senhor, para que nós venhamos viver resultados espirituais. Não adianta nós queremos coisas espirituais, milagres, poder, se nós não buscarmos por isso. Então, nós pedimos ao Senhor, nos encha dessa necessidade de buscar, dessa necessidade de aprender, entender mais sobre as coisas espirituais. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça como igreja, nos fortaleça como servos do Senhor, que nós venhamos ser verdadeiros cristãos, ó Pai. Que o Senhor nos prepare para ser verdadeiros cristãos. Que o Senhor venha nos mover a não nos conformar com a situação a qual nós vivemos, a situação espiritual a qual nós vivemos, que nós não venhamos nos conformar, mas que nós venhamos buscar sermos melhores, buscar uma evolução espiritual, um crescimento espiritual para a glória do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém.